A Chanchada eram filmes super populares, né? Feitos numa época que o grande projeto que veio antes da Chanchada era o projeto da Vera Cruz, que era uma espécie de Hollywood brasileira, né? Que era a imitação pura, né? Dizemos assim, né? Que tinha como espelho a indústria hollywoodiana, os grandes estúdios, as atrizes com cachê, todo o regime das estrelas como modelo, né? E, enfim, esse era um projeto de cinema. A Chanchada é muito bacana porque ela já vem, digamos assim, né, criticar, de certa maneira, esse modelo, né? O lema da Chanchada era um pouco o que vai ser o lema depois do cinema marginal. Quando a gente não sabe fazer direito, a gente avacalha, né? A gente faz uma paródia, a gente satiriza, né? Daí os inúmeros títulos de paródia, de sátira dos filmes hollywoodianos, né? Os senhores não podem entrar. Hoje é dia de desfile de joias. Nós queremos o Dr. Carr. O Dr. Carr não vai atendê-los porque temos o desfile. A conversa, ele deve uma grana pra gente e vai pagar hoje de qualquer maneira. Os senhores não podem entrar. Espere! Mas, enfim, era um cinema super popular, feito por uma comicidade também popular, gestual, língua. Eu acho assim, tem uma quantidade enorme de inovações que a Chanchada traz, em termos do falar brasileiro, do gesto, o Grande Otelo, o Anquito, aquela coisa desengonçada, Desi Gonçalves falando palavrão, toda uma maneira desbocada que a classe média considera quase sempre como mau gosto, né? Então, tem um choque estético de ver de pessoas do outro grupo social na tela de cinema. Então, a Chanchada tem uma inovação antes do cinema novo, né? Ela já rompe com essa ideia do cinema bem, né, de bom gosto, da classe média, bem iluminado, com temas, grandes temas, né? E entra com um humor popular brasileiro, a inteligência popular brasileira no seu escracho, na sua vertente ácida. Petrônio, tu entrou no lápis. Vê como é? Mania de perseguição. Só porque eu dei um fininho e avancei um sinal, o guarda me botou no caderno. Pois é. Não se pode fazer mais nada. O senhor é um irresponsável, um inconsciente. Só mesmo numa terra como a nossa é que um biruta como o senhor pode dirigir impunemente o coletivo. Cabeleiro, providencia a segurança e tranquilidade do coletivo. Vai. Mas eu não fiz nada. Pera, cá. A geração do cinema novo, né, quando começa a fazer cinema, quer se distanciar de tudo que foi feito até então. Tanto a Vera Cruz, né, que era esse projeto hollywoodiano, clássico, digamos assim, e considerava também a Chanchada popular demais, populista. Exatamente por quê? Porque trabalhava com carnaval, com música popular e não com a cultura letrada, ao modernismo, à literatura, né, que vai ser a base, uma das bases do cinema novo. Então, há uma primeira leitura, a meu ver, assim, equivocada, né, que a Chanchada eram filmes feitos para analfabetos, né, que não sabiam ler, inclusive que não sabiam ler a legenda, né? Por isso que era tão popular e que era apelativo porque trabalhava com carnaval, com música, só com cultura popular da indústria da cultura, né? Mas, enfim, a meu ver, é uma leitura, assim, digamos, muito restrita, mas era política também, no sentido que era estratégica. Era uma geração querendo marcar presença e dizer, não, tudo que foi feito até agora, Vera Cruz e Chanchada, enfim, tem que ser superados, né? Então, eu entendo também esse lado geracional da crítica, de se afastar do que foi feito antes, né? Eu, às vezes, tenho raiva da besteira que fizeram. Que apareceu um negócio de cinema novo. Aí me perguntaram, de vez em quando, uma entrevista dessas que vocês vêm fazer comigo aqui, o que o senhor acha de cinema novo? Eu digo, eu não vejo que exista cinema novo. Existe gente nova fazendo cinema. Tem dois, qual é que o senhor quer? Ora, o que estiver falando, Bartolomeu. Alô? Alô? Não tenho nostalgia, não. Tenho pena do cinema de hoje. Agora, não, mas o cinema de hoje, eu digo, mas como o cinema de hoje? Antes de eu fazer cinema, tinha Tico-Tico no Fubá, feito pela Vera Cruz. Os Três Cangaceiros.
Agora, repete comigo. Um por todos. Um por todos. E todos por um. E todos por um. Eu conheci o Anquito no Teatro Rival. Eu fui convidada a participar da peça Tem Pimenta na abertura e ele integrava o elenco. E foi muito legal porque um companheiro nosso de trabalho, brincando, dizia para mim que o Anquito só falava em mim. E dizia para o Anquito que eu só falava no Anquito. E assim despertou a malícia entre nós dois e nós começamos a namorar. Foi maravilhoso porque o Anquito foi e será sempre o grande amor da minha vida. O Anquito era preciso na arte de representar. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele mais ou menos durante 8 anos. Nós trabalhamos juntos, ele dividia o palco comigo e eu aprendi barbaramente, sabe? Porque as minúcias, o gesto, a maneira de olhar, a piada dita na hora certa, o tempo da piada, isso tudo ele aprendeu no circo. O Anquito nunca teve dublê, a não ser quando sofreu um acidente, né? Que aí um primo dele fazia os saltos e ele, engessado, fazia parte dele, né? Mas, normalmente, os saltos, tudo que ele fazia nos filmes, subir no bondinho e tal, era tudo sem dublê, era ele mesmo, com a cara e a coragem. O Anquito era um homem muito corajoso. O Anquito chegaria aos 100 anos tranquilamente caso tivesse encontrado a cura para um câncer. Aquele filme dos grandes sucessos, Esqueceram de Mim, eu acho que isso... O Brasil é assim, não tem, país que não tem memória, não existe. O que eu posso dizer é o seguinte: eu escrevi a biografia dele, eu aprendi demais também escrevendo a biografia dele, eu fui muito feliz com ele e o artista era maravilhoso, as pessoas que conhecem o trabalho dele sabem disso. E o homem, não tenho nem palavras, né? Para mim, foi tudo.